seja ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Nós vamos continuar estudando aqui o livro do profeta Jonas. Estamos chegando ao fim. Jonas capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4 inteiro, para a gente pegar toda a sequência aqui. Jonas capítulo 4, começando no verso 1, diz: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que se arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. O Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta, que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: Para mim morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: Tens compaixão da planta, que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu? E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti, pedindo que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Sagrada Escritura. Fala conosco, que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso homem interior, para nos aperfeiçoar, para nos transformar, para nos tornar semelhante ao Teu Filho Jesus. Realiza a Tua obra em nossas vidas e glorifica o Teu santo nome, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Por que Deus faz perguntas? Muita gente, quando encara as perguntas de Deus, muitos teólogos, eles encaram isto como que indicando uma deficiência no conhecimento de Deus. Eles dizem: Deus não sabe, e por isso Deus então pergunta. Deus simplesmente não sabe todas as coisas. Mas na verdade, queridos, essa visão é totalmente antibíblica, porque a Bíblia ensina totalmente ao contrário disto. Por exemplo, lá em Jó, capítulo 28, verso 24, diz assim: Pois perscruta até as extremidades da terra, sim, ele vê tudo o que há debaixo do céu. Isaías, no capítulo 46, versos 9 e 10, dizem assim: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo: o meu conselho subsistirá,
e realizarei toda a minha vontade. Então Deus deixa muito claro que Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o fim desde o princípio. Quando não existia nada ainda, Ele já sabia tudo o que iria acontecer neste mundo. Vamos pensar em algumas perguntas que Deus faz para nós entendermos essa questão. Por exemplo, quando Deus chegou para Adão, logo após a queda, quando Adão e Eva comeram o fruto que Deus havia dito para que eles não comessem, Deus fez a seguinte pergunta: Adão, onde estás? Depois ele perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Comesse da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? Veja, Deus não estava perguntando para Adão porque ele não sabia onde Adão estava e o que Adão havia feito. Mas o propósito de Deus ao questionar aqui Adão era para mostrar para Adão a gravidade daquilo que ele havia feito, a gravidade do pecado que ele havia cometido, né? E mostrar para Adão agora a sua real condição, como também mostrar para Adão que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Logo depois, a Bíblia mostra que Caim matou seu irmão Abel e Deus chega para ele e pergunta: onde está Abel, teu irmão? E Deus não faz essa pergunta porque ele não tinha conhecimento do que havia acontecido, daquele primeiro assassinato marcando a raça humana. Mas Deus estava perguntando para, vamos dizer assim, exigir de Caim uma confissão daquilo que ele havia feito e procurar levar Caim ao arrependimento. Entende isso, queridos? Peter Williams, ele diz assim: as perguntas de Deus pretendem ensinar-nos algo ou expor a nós o nosso íntimo, quando somos culpados de pecado ou desobediência. Assim, toda vez que lemos na Bíblia e nos depararmos com uma pergunta feita por Deus, devemos nos perguntar: Deus está fazendo essa pergunta a mim, e o que devo aprender com ela? Então veja, sempre que Deus faz uma pergunta, Deus está exigindo de você uma resposta a respeito da sua própria vida, para que você traga a sua consciência, a sua memória, os seus atos. Deus quer que você conheça o seu próprio coração. Deus conhece, mas nós muitas vezes não conhecemos o nosso coração. E aqui no caso de Jonas, Deus estava querendo mostrar para Jonas a postura deplorável do seu coração. Jonas não conseguia ver o que estava acontecendo com ele, então Deus faz perguntas para ele. E dessa forma, queridos, é que nós devemos abordar aqui as 3 perguntas que Deus faz para Jonas neste capítulo 4. Jonas, ele estava tão furioso porque Deus havia poupado a cidade de Nínive. Ele estava tão furioso que ele preferia morrer do que ver o que estava acontecendo. E isso traz uma lição muito séria para nós, queridos. Porque o que Jonas tinha acabado de ver, uma grande manifestação da graça de Deus, levando um povo ímpio, levando um povo que não tinha o conhecimento de Deus, sim, levando este povo a um grande arrependimento. Uma manifestação maravilhosa da graça de Deus. E Jonas estava alheio a tudo isto. Então isso nos mostra, querido, que é possível estarmos presentes num lugar onde Deus está derramando a sua graça, onde Deus está manifestando o seu grande poder, e ainda assim estar indiferente ao que Deus está fazendo.
E pior do que isso, desejar estar em outro lugar. E até mesmo desejar estar em lugar nenhum. Isso é algo terrível no coração de uma pessoa. De fato, queridos, é possível estar nesta condição, mesmo sendo um verdadeiro cristão. Isso é realmente um grande enigma para nós. Como que ao contemplar a manifestação da graça e do poder de Deus, um verdadeiro cristão pode ficar indiferente. E na verdade isso é o verdadeiro reflexo das debilidades espirituais de muitos filhos de Deus. Quando nós olhamos para Jonas aqui desejando a morte, nós percebemos que Jonas não foi o primeiro, depois de uma manifestação da graça de Deus, querer morrer. Nós lemos lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versos 4 e 5, a respeito do profeta Elias, logo depois daquele derramar do poder de Deus e a multidão gritando, só o Senhor é Deus. Depois desse grande acontecimento, o texto nos diz: mas Elias entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te. Veja só, queridos, Elias, o grande profeta do Senhor, viu aquela grande manifestação, fogo descendo dos céus, em resposta à oração dele. Mas agora ele está tão abatido que deseja morrer. Como a gente disse, Jonas não foi o primeiro e também não foi o último, né? E talvez, queridos, aqui em nosso meio tem gente que tem o seu nome escrito nessa grande lista de pessoas que se abatem e desejam morrer e não mais continuar aqui neste mundo. E eu não estou dizendo por amor a Jesus, mas por causa do cansaço espiritual, do abatimento espiritual. Mas Jonas queria morrer, mas Deus não estava disposto a desistir de Jonas. Elias quis desistir, mas Deus não estava disposto a desistir dele. Como também Deus não desiste de nenhum de nós. Então, esquece esse negócio de querer sair, querer ir para outro canto, querer morrer. Que não adianta, queridos. O nosso dia está marcado, e antes daquele dia, não adianta espernear, porque não vai. Deus não vai desistir daquilo que Ele propôs realizar em nossas vidas e através das nossas vidas. E quando nós olhamos aqui para a situação de Jonas, nós percebemos que Jonas está ali preso entre a sua própria vontade e a poderosa mão de Deus. E quanto mais Jonas empurrava, quanto mais Jonas forçava a situação, mais Deus pressionava. Porque Deus não ia desistir. Um tinha que ceder, e esse não seria Deus. E Jonas então entendeu que Deus não tinha a menor intenção, de desistir dele. Na verdade, Deus estava a ponto de começar uma nova obra, tomando a iniciativa, porque a iniciativa é sempre de Deus. Deus estava tendo uma iniciativa para restaurar mais uma vez a vida do profeta. E então o Senhor pergunta lá no verso 4: é razoável essa tua ira? Jonas, embora achando que sim, ele não respondeu. Com palavras ele não respondeu,
mas com as suas atitudes, diz o texto, então ele saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali firmou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E então Deus vai começar a tratar a situação interior do coração do profeta, fazendo com que uma planta crescesse ali para refrescar a cabeça de Jonas, que estava ali debaixo daquele sol ardente. Mas na manhã seguinte o texto diz que Deus ia enviar um verme para atacar e matar aquela planta. E então novamente Jonas fica insatisfeito e ele diz: para mim morrer é melhor do que viver. E então Deus faz a segunda pergunta: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. Veja, queridos, o propósito dessas perguntas de Deus era, acima de tudo, expor o coração de Jonas e a sua atitude egoísta, o seu egocentrismo. E nós vemos isto naquilo que deixa Jonas feliz. Veja, olhando para todo o livro de Jonas, nós só encontramos queixas do profeta, nós só encontramos reclamações do profeta, né? E esse livro de Jonas então mostra somente uma ocasião em que Jonas se mostra feliz. Veja, ele não se alegrou quando Deus abençoou a sua pregação, o seu ministério, levando o arrependimento em massa da cidade de Nínive. Na verdade, o texto diz que ele se sentiu miserável, já que a população de Nínive não satisfazia as suas exigências, as exigências de Jonas, de quem deveria receber a salvação. E sem dúvida alguma, a maioria das práticas do povo de Nínive realmente eram coisas que violavam a Sagrada Escritura. A compreensão da doutrina era profundamente deficiente. E então, diante disso, Jonas reage de uma forma inflexível. Ele não iria se associar aos ninivitas que haviam acabado de se converter ao Senhor. Ele decidiu que não permaneceria naquela cidade. Ele não iria participar da adoração deste povo, ele não iria participar do ministério, ele não iria participar do culto que este povo estava prestando ao Senhor. Apesar de toda evidência de que Deus havia aceitado o arrependimento da cidade, Jonas não aceitou, mesmo sabendo que esta era a vontade de Deus. E em vez de se alegrar e louvar a Deus junto com o povo de Nínive, o texto diz que Jonas saiu da cidade, montou a sua cabana ali ao leste de Nínive, debaixo de um sofrimento e um isolamento totalmente desnecessário, que talvez para ele fosse sinal da sua santidade, né? Eu não me misturo com este povo. E aí vem uma pergunta que não é de Deus, mas o Espírito para nós, não é de Deus aqui nas Escrituras, mas quantos de nós somos assim? Diante de uma decepção, decepção nossa, né? Porque Deus nunca opera uma decepção, decidem se isolar e sofrer sozinho num canto qualquer, só porque Deus não agiu de acordo com as suas expectativas. Jonas estava seguindo o seu próprio caminho, e esse caminho aqui consistia em observar, ficar atento aos sinais do fracasso e da queda de Nínive. Na mentalidade de Jonas, se a salvação de Nínive agradava a Deus, não o agradava.
Agora, o que é que deixou Jonas feliz? A Bíblia diz aqui no verso 6: o Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo, e Jonas ficou muito contente por causa da planta. Se a gente observar aqui no livro de Jonas, talvez este é o maior exemplo da graça maravilhosa de Deus, a providência de Deus através desta planta para proteger Jonas do sol escaldante que estava acontecendo ali. Para a gente entender a grandeza deste momento, desta ação de Deus, porque a gente olha e pensa assim: Deus fez uma planta crescer. Mas, queridos, vamos ver aqui como que a Bíblia coloca isto. A Bíblia diz: o Senhor Deus. Está usando aqui um nome composto de Deus, que no hebraico é Yahvé Elohim. Yahvé, que significa o Deus da aliança, aquele que prometeu salvar, redimir o seu povo. E Elohim, a língua atrapalha aqui, o Deus do poder criativo, aquele que tudo realiza, tanto na criação como na história. Veja só, o Deus da aliança usou o seu poder criativo para trazer uma providência para a vida de Jonas, particularmente para a vida de Jonas. Por quê? Porque Deus viu que os esforços de Jonas para construir aquela tenda, o material que Jonas ajuntou ali, percorrendo e pegando um galho daqui, uma folha dali, Deus viu que tudo que Jonas fez era totalmente inadequado para dar a ele um conforto do qual ele realmente precisava. Deus viu a situação de Jonas e teve compaixão de Jonas, mesmo um Jonas rebelde, um Jonas contrariado com Deus, um Jonas triste com a ação de Deus, mas Deus teve compaixão da situação que Jonas estava. E assim o Senhor Deus forneceu uma planta de um crescimento sobrenatural, uma planta que cresceu ali rapidamente, uma grande folhagem para dar a sombra que Jonas precisava. E aí a gente olha para Deus e diz: que bondade de Deus, que graça maravilhosa de Deus para com o seu povo. Deus estava apresentando para Jonas evidências concretas de que ele se importava com Jonas, que ele tinha o mais terno e infinito amor por Jonas. Mesmo pretendendo demonstrar sua misericórdia para o povo de Nínive, Deus estava dizendo para Jonas: ainda eu tenho muito amor por você e pelo povo de Israel. Eu não preciso deixar de amar um para amar outro. Eu não preciso deixar de ter misericórdia de um para ter misericórdia de outro. Porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Senhor Eterno. E diante desta graça tão maravilhosa que Deus manifestou para Jonas, a Bíblia diz que Jonas se alegrou muito, Numa outra versão diz que Jonas se alegrou em extremo. Agora, olha o contraste disto na vida do profeta. O profeta que se irritou com grande irritação com a salvação de pessoas, agora se regozija com grande alegria por causa de uma planta. E aí vem mais uma pergunta: e nós?
O que é que nós valorizamos? Com o que nós nos alegramos? Com o que Deus está fazendo na vida das pessoas? Ou com as coisas que podemos ter ou deixamos de ter? O que é que nós valorizamos? A palavra de Deus ou nossa própria ideia, nosso próprio conceito a respeito das coisas? E aí cada um responde. Mas olhando para Jonas, agora Jonas estava realmente feliz. Por quê? Porque as coisas estavam indo bem para ele. Então agora ele estava feliz. Ele estava desfrutando do conforto daquela sombra fornecida pela maravilhosa graça de Deus para com ele. E desfrutando da maravilhosa graça de Deus em sua vida, Jonas estava olhando para a cidade de Nínive e esperando que eles se dessem mal, que o arrependimento deles não fosse verdadeiro e que Deus então tivesse que destruir a cidade de Nínive. E talvez ali desfrutando da graça de Deus, pensando: oh, como Deus me ama. Deus não está nem aí se eu estou fazendo a coisa errada. Deus me ama, eu sou muito amado de Deus. Mas na verdade, queridos, Deus estava expondo para o próprio Jonas a sua atitude egocêntrica em relação à graça de Deus, e expondo para Jonas o espírito reprovável que havia em seu coração. Infelizmente, mais uma vez olhando para os dias de hoje, nós percebemos que essa atitude egocêntrica ainda é muito comum no meio do povo de Deus. O que fascinou Jonas em relação à graça de Deus era apenas o que a graça significava para ele mesmo, o que a graça podia trazer de bom para a sua própria vida, e talvez até pensando o que Deus podia fazer para o pequeno círculo de pessoas que ele amava, de quem ele realmente gostava. O que o Evangelho poderia significar para os outros, pouco importava para Jonas. O que realmente importava para Jonas eram as suas razões pessoais, de não querer a graça de Deus para quem ele não gostava. E assim, Jonas se sentou ali na sua própria miséria, ardendo fora da cidade, enquanto o sol e o vento castigavam o seu corpo e a sua mente. A atitude egocêntrica de Jonas em relação à graça de Deus fez dele um ser miserável e totalmente inútil para o reino de Deus. Então vamos tentar entender aqui o que Deus quer nos ensinar. Veja, Deus não precisa da nossa ajuda para julgar e exercer a sua justiça sobre as pessoas. Deus não precisa da nossa ajuda. Mas o que Deus realmente quer, queridos, é que o seu povo se junte a Ele e tenha o privilégio de participar dessa grande obra de salvação que glorifica o nosso Senhor Jesus Cristo. O que também não significa que Deus precisa da nossa ajuda, mas que Ele nos concede a honra de participar dessa gloriosa obra que glorifica o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, queridos, a atitude correta é que Jonas deveria ter se misturado com os ninivitas, encorajando aquele povo na sua nova fé, procurando ajudar de uma forma gentil os equívocos que eles tinham a respeito da fé, e com todo o amor ensinar
a palavra de Deus para eles. Essa deveria ser a atitude correta. Mas o egoísmo de Jonas o impediu de continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Alguém disse assim: Jonas não foi chamado para ser um espectador, assim como os cristãos de hoje também não são chamados para serem espectadores dos infortúnios e das misérias do mundo. Ele foi chamado para se identificar com essas pessoas e para ajudar-lhes da melhor forma possível, pela graça de Deus. Entende isto? Nós não fomos chamados para ficar olhando o que está acontecendo. Nós somos chamados para sermos instrumentos de Deus, para que as nações sejam abençoadas. Como todas as perguntas de Deus na Bíblia, as perguntas que Deus fez para Jonas nos convidam a refletir sobre nós mesmos. Então, mais uma pergunta: como é que nós vemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Apenas como um produto de consumo para o nosso próprio benefício pessoal? Será que nós também não estamos construindo nossas pequenas tendas fora da cultura, fora do contexto da sociedade, satisfeitos em desfrutarmos dos benefícios da graça do Senhor, sem nos importarmos com as outras pessoas? Será que nós estamos indiferentes a tudo que está acontecendo com as pessoas, enquanto desfrutamos do bem-estar do Evangelho? Pensando no que alegrou Jonas, o que é que nos alegra, queridos? Nós somos gratos a Deus pela graça que Ele tem manifestado para conosco, estamos felizes com estes sinais da graça de Deus para conosco, e também felizes porque Deus está abençoando outras pessoas? Ou nós nos alegramos somente quando nós estamos certos e os outros estão errados? O que alegra o seu coração? Pensando mais um pouco aqui nesses atos graciosos de Deus para com Jonas, nós entendemos que Deus foi gracioso em providenciar aquela planta para que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas, como diz o texto, a fim de livrá-lo do seu incômodo. Deus foi gracioso ao fazer isto, mas Deus tinha, além disto, um outro propósito, que também totalmente verdadeiro, que era revelar a sua intenção soberana, paciente e sábia para tratar com o coração do profeta. Deus tinha um plano para aquela planta, que o texto diz, um verme que chegaria na manhã seguinte. O verso 7 fala: mas na manhã seguinte, ao nascer do sol, Deus, veja só, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. Mas Deus não enviou somente este bichinho para acabar com a plantinha de Jonas. O texto continua dizendo: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim morrer é melhor do que viver. E então agora Deus podia fazer a segunda pergunta para Jonas. Diz o texto: então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. Veja, queridos, vamos pensar aqui em tudo que Deus fez, desde o capítulo 1 até o capítulo 4 aqui. Nós encontramos várias vezes a expressão Deus enviou, ou Deus preparou,
No capítulo 1, diz aqui: Deus soberanamente enviou um forte vento contra o navio que Jonas estava. E depois diz: então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. Aqui no capítulo 4, nós encontramos que Deus fez nascer uma planta para dar sombra a Jonas, e depois Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou, e depois Deus mandou um vento oriental quente. O que nós entendemos com tudo isto é que todas as circunstâncias externas da experiência de Jonas foram soberanamente criadas por Deus. E o mesmo vale para todas as nossas circunstâncias. É Deus quem envia o grande peixe que traz a libertação. É Deus quem faz esta sombra que refresca as nossas vidas, mas é Deus também que manda os vermes e os ventos orientais que provam a nossa alma. Jonas não conseguia ver isto. Jonas não conseguia ver que Deus estava querendo ensinar lições úteis para a sua vida, através de todos esses eventos adversos. E porque Jonas não entendeu que Deus estava tratando com ele, é que Jonas desejou a morte. E aí vem uma pergunta para nós: será que nós estamos entendendo o que está acontecendo em nossas vidas? Porque muita gente diz: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ouve, Deus não ouve minhas orações, Deus parece que não faz nada, quando na verdade Deus está fazendo tudo. Deus está totalmente atento ao que está acontecendo com a sua vida. Em muitas situações foi o próprio Deus que preparou. Para quê? Para acordar você, para te despertar. É Deus dizendo: ei, acorda, olha para mim. Eu não estou alheio ao que está acontecendo, eu estou fazendo acontecer. Jonas não teve discernimento dos propósitos de Deus, porque ele estava remoendo em seu coração pensamentos negativos a respeito da vontade de Deus. O problema de Jonas é que ele não entendia os propósitos de Deus. Ele estava contrariado com o propósito de Deus de salvar a cidade de Nínive. E porque ele estava remoendo a sua mágoa, ele não conseguia entender o que Deus estava fazendo na própria vida dele. E porque ele não estava entendendo, é que ele fica tão triste, tão miserável, por causa de uma planta que murchou. Quando todos esses acontecimentos foram atos da providência de Deus, pelas quais Deus desejava atrair Jonas para si, para a comunhão consigo, para fazer de Jonas um instrumento em suas mãos, e dar a Jonas, como Paulo vai dizer mais tarde, um ministério da reconciliação. É Deus através de nós querendo reconciliar o mundo com Ele. Jonas não conseguia entender isto. Mas há uma outra lição que nós podemos perceber aqui, queridos, que é o grande perigo de nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos concentrarmos somente nas coisas externas e não percebermos o que está acontecendo no interior do nosso coração, que é o mais importante. Veja, a tristeza de Jonas é pelo aquilo que seus olhos viam na cidade de Nínive.
A alegria de Jonas era aquela plantinha que fazia sombra para ele. Mas ele não entendia o que estava acontecendo dentro do seu coração, que é muito mais importante. E quando isto acontece, queridos, quando as coisas exteriores é que chamam e concentram a atenção das pessoas, há um perigo muito grande de se praticar também uma santidade somente externa, como é o que acontecia com os fariseus nos tempos de Jesus. E Jesus então chama a atenção das pessoas sobre o perigo de se preocupar somente com o exterior e descuidar do interior. Quando eles estavam tão preocupados em lavar as mãos, lavar os pratos, lavar os copos, mas não estavam preocupados em purificar seus próprios corações. E Jesus então fala sobre o perigo disto, o perigo de viver com indiferença, na ignorância da natureza do próprio coração humano. Jeremias chama a atenção disto, lá no capítulo 17, versos 9 e 10, dizendo: o coração é enganoso e incurável, mais do que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? E Deus responde: eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Veja, Jeremias diz: eu e você não conseguimos entender o nosso coração, mas Deus sim, Deus conhece. E o que Ele faz? Ele diz, Ele põe à prova. Deus quer externar o seu coração através das coisas que Ele envia na sua vida. Deus não permite as coisas ou envia as coisas para destruir você, mas para expor o seu coração, para que você saiba o que é que está dentro de você. Paulo, na segunda carta que ele escreve para Timóteo, no capítulo 3, verso 5, ele fala sobre o grande perigo de uma aparência da piedade sem ter o fruto da piedade. E quão facilmente, queridos, o comportamento externo, os padrões estabelecidos da crença, pode esconder de nós a verdadeira necessidade de nós termos um coração que bate no ritmo do coração de Deus. A igreja de Éfeso, como Jesus fala lá em Apocalipse, era uma igreja que tinha muitas obras, era uma igreja que punha à prova os falsos profetas, os falsos apóstolos. E Jesus diz: mas eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Você faz muitas coisas, externamente você faz, mas interiormente você não me ama. A gente precisa entender, queridos, que conhecer intelectualmente as doutrinas da palavra de Deus não significa conhecer o coração de Deus. Nós precisamos entender que amar os padrões da moralidade e amar as obras não é o mesmo que amar a Jesus. E todas as lições que Deus estava dando para Jonas, era para que Jonas, e também nós, possamos aprender que as almas imortais dos homens são as coisas mais preciosas que existem neste universo. Jesus não morreu por causa das coisas, Jesus morreu por causa de pessoas, por causa da alma eterna da raça humana. Agora, vamos ver o contraste entre Jonas e o Senhor Jesus. Lá em Lucas capítulo 13, versos 34 ao 35, nós lemos o lamento de Jesus sobre Jerusalém.
Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste. A vossa casa ficará abandonada, e eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que havereis de dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus lamentou ao ver a condição de Jerusalém. Agora, Jesus afligia-se pelo fato de uma cidade não arrependida ser julgada e destruída. E Jonas se afligia pelo fato de uma cidade arrependida ser poupada por Deus. E diante disto, mais uma pergunta: em que estado se encontra a nossa compaixão hoje? Somos mais parecidos com Jesus, que lamenta um povo perdido, ou como Jonas, que lamenta porque Deus está salvando um povo que nós não gostamos? E o que nós aprendemos com tudo isto, queridos, é que Deus está sempre lidando com o nosso homem interior. E então Deus soberanamente aponta até os menores detalhes que envolvem a nossa vida. E isto com o propósito de nos aperfeiçoar, nos santificar, nos tornar mais semelhantes ao seu Filho Jesus, nos tornar, na verdade, na perfeita imagem do seu Filho Jesus Cristo, para que assim nós possamos ser sal e luz neste mundo, e um verdadeiro louvor ao nome do Senhor. Amém, queridos? Deus quer trabalhar o nosso homem interior. Então, todas as vezes que você estiver envolvido numa situação boa ou ruim, pergunte: o que Deus está querendo falar comigo? Porque a bênção que Jonas recebeu não foi fruto da satisfação de Deus para com Jonas, mas foi com o propósito de mostrar para Jonas o seu coração. Às vezes nós passamos por dificuldades e perguntamos: por que Deus não me ouve? Por que Deus não me tira desta situação? E muitas vezes, quando somos abençoados, nos alegramos dizendo: ah, Deus está satisfeito comigo. Não é verdade. Deus está sempre querendo expor o nosso coração para nós mesmos. Ele conhece, mas nós não conhecemos. Então a pergunta-chave é: o que Deus está querendo me ensinar através das bênçãos e através das dificuldades? O que é que Deus quer me ensinar? Onde eu preciso ser transformado? Amém, queridos? E aí está: por que Deus faz perguntas? Por que Deus nos abençoa? Por que Deus permite momentos difíceis? Para expor o nosso coração. Amém? Amém, queridos. Curve a sua cabeça por alguns instantes e pergunte para o Senhor: Deus, o que eu preciso aprender? O que é que precisa ser mudado dentro de mim? Que o Senhor nos ajude. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Deus trabalha em todas as coisas. Ele não só trabalha com o que o inimigo faz, com o que as pessoas fazem, mas o próprio Deus faz. Deus mandou o verme, Deus mandou o vento oriental para tirar algo de Jonas. Mas Deus trabalha com todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém, queridos?